sejam bem-vindos novamente. Nesse terceiro episódio, a gente vai tratar o complemento de férias com encargos. Como a gente viu no nosso episódio anterior, se eu tenho férias e folha na competência que eu vou complementar, eu preciso me atentar aos empregados que tiveram férias, certo? Porque a ordem de cálculo é férias e folha. Então, do complemento é complemento de férias, posteriormente, complemento de folha. A gente viu no episódio anterior, o complemento de folha, e que a empregada Letícia, ela estava de férias e ela acabou sendo calculado primeiro do que o complemento de férias. Como a gente consegue fazer essa correção de ordem de folha? A gente pode, em movimentos, complemento de folha com encargos, empregados, informar o complemento, que foi o complemento do mês 6, o sequencial, e ele me traz os empregados que estão dentro desse complemento. Eu venho na Letícia e excluo ela. Não preciso excluir o complemento todo por conta de eu não ter me atentado, de não ter criado os complementos de férias antes para depois criar o complemento de folha, tá? Eu consigo excluir de dentro do complemento de folha os empregados que eu vou precisar fazer o de férias primeiro, sem precisar excluir a movimentação completa. Excluí aqui a Letícia. Pronto. E agora eu vou lá no meu movimentos, complemento de férias com encargos, criar o complemento de férias da Letícia. Então, eu coloco aqui, o interessante é que você utilize por empregado, tá? O complemento de férias, ele traz por empregado e traz por período. Porém, se caso você não tem férias que seguem o mesmo período, é interessante você utilizar por empregado, para não ter o perigo de você criar por período e alguém ficar de fora desse complemento, certo? Então, o sugerido sempre é utilizar por empregado. Então, eu venho aqui, movimentos, complemento de férias com encargos, informa a Letícia. O sistema já traz o período dela, Lembrando que ele traz o último período. Então, se eu tivesse 2 férias da Letícia a complementar, eu teria que vir aqui nos 3 pontinhos e selecionar o primeiro período, criar o complemento, depois selecionar o segundo período e criar o complemento, me atentando aos meses deles, Se ela tivesse 2 períodos de férias para complementar e o meu primeiro período fosse lá no mês 5, e eu já tivesse criado o meu complemento do mês 5, eu precisaria tirar ela do complemento de folha do mês 5 para me criar o complemento de férias do mês 5, tá? Sempre seguindo essa ordem. Primeiro férias, depois folha. Então, aqui ela só tem ele já traz. Eu informo que é a mesma orientação, data de pagamento e data de referência. A nossa sugestão é que seja a mesma. Então, a gente vai realizar o pagamento no mesmo dia, que é 30/8/2024. E aqui também 30/8/2024 na referência. E coloca aqui o acordo, que também é obrigatório. Avanço. Clique em concluir. Ele faz as mesmas perguntas lá do complemento de folha. Deseja importar os movimentos das férias? E lá na folha ele deseja importar os movimentos da folha? Sim. Complemento criado com sucesso. Deseja calcular? Sim. E ele vem aqui e calcula. Diferente do complemento de folha, que ele só calcula e pergunta se você quer emitir a listagem, como o de férias é algo individual, ele já traz o consultado complemento, tá? Então, aqui ele traz o período aquisitivo das férias, a quantidade de dias que foi gozado, o período de gozo e a data que eu preenchi de pagamento e referência. Um ponto de atenção para o complemento de férias. Se eu observar que o gozo aqui é 12/6/2024 a 11/7/2024, certo? E aqui eu coloquei data de pagamento 30/8 e referência 30/8, ou seja, posterior a esse período aqui. Então, está correto. Eu posso seguir com a conferência dos valores e seguir com as minhas movimentações. Mas se eu tivesse colocado uma data aqui, digamos, se eu tivesse colocado a data de pagamento 11/7, que é justamente o último dia de férias dela, o E-Social ele não vai receber esse complemento, porque ele entende que o empregado primeiro precisa retornar para poder receber complemento. Então, aqui, nesse caso aqui da Letícia, que o gozo dela é do dia 12 de junho a 11 de julho, eu só posso criar complementos com data de pagamento e referência posterior a 12/7, que é o retorno dela. Como eu criei 30/8 e está posterior, tá tudo ok. Então, aqui a gente criou, eu sigo com a conferência, estivermos tudo ok, concluí o meu complemento de férias. Lá em relatórios, também temos a listagem de complemento de férias, que caso eu tiver mais de um empregado, 5 ou mais,
dependendo da sua necessidade, eu posso colocar o período e emitir a visualização. E ele me traz a empregada que eu tiver colocado aqui, tá? E aqui também ele vai me trazer alguns filtros de gerenciamento. Se eu quero trazer em primo empregado, ou quero com quantidade de filhos, enfim. O que eu precisar no relatório, tá aqui algumas opções de filtro para mim marcar, tá certo? Então, eu consigo ver lá pelo consultar e também pelo relatório de complemento de férias com encargos. Então, esse foi o nosso episódio. Eu fico feliz que você tenha ficado até aqui. Fica ligadinho com o nosso último episódio. Vamos tratar sobre complemento de rescisão. Um forte abraço e até lá!